A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de aprofundamento, de conhecimento da nossa gloriosa e maravilhosa Palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, claro, com o nosso professor, nosso pastor, querido e amado Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao meu lado está o diácono Peter, que me ajudará a apresentar este programa. Ali na técnica, agora o nosso diácono Jairo, que está preparando ali todo o sistema de som e de imagem para que chegue a você com a melhor qualidade, repito, de som e de imagem, porque este programa tem o seu som digital e, é claro, alcance é mundial. Gente, hoje é segunda-feira, 24 do mês de agosto do ano da graça de Deus de 2026. E devagarinho estamos chegando para o final das nossas lições desse trimestre. Já chegamos hoje, à lição de número 9. A partir daqui, irmãos, cessam as viagens missionárias de Paulo. Nesse capítulo 21, que estaremos estudando hoje, também o 22, já observaremos aqui a prisão de Paulo em Jerusalém, as ameaças que ele sofreu dos seus patrícios, irmãos judeus. Em seguida, nas próximas lições, já iremos estudar o seu julgamento perante as autoridades e depois a sua viagem para Roma e dali para o céu. Era um final de viagem, era um final de jornada. Como disse muito bem o próprio Paulo ao seu filho na fé Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tenho certeza que muito Deus nos ensinará nesta lição. Fique atento, viu? No próximo domingo vai te trazer muito esclarecimento esta lição de Paulo, como ele enfrentou estas ameaças de morte que ele passou entre os seus irmãos. Voltando ao microfone, o diácono Peter, que estará dando as informações da nossa igreja e, em seguida, já estará entrando direto na nossa lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, não se esqueçam de curtir esse conteúdo, de compartilhar, de comentar esse conteúdo aí no YouTube, de deixar o seu A Paz do Senhor, de deixar os seus cumprimentos. Isso é muito importante para que a gente continue propagando o Evangelho. Se você estiver no celular, assim que você curtir, vai aparecer um botãozinho para você chamado Hype. Aperte esse botão, isso vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Isso vai chegar naquele professor de escola bíblica dominical, naquele aluno de escola bíblica dominical, naquela pessoa que gosta da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, tá bom? Nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado para estar conosco nos diversos cultos que nós temos durante a semana. De segunda a sexta-feira, aqui no templo principal, às 8 horas da manhã, nós temos o círculo de oração e a consagração com o círculo de oração, que tem sido maravilhoso, segunda a sexta-feira. Terças-feiras, 19h30, culto de ensino, nosso culto de doutrina, de aprofundamento bíblico. Quintas-feiras, também iniciando às 19h30, nós temos o culto Clamando pelas Causas Impossíveis. E domingo, a nossa Escola Bíblica Dominical, iniciando às 8h30 da manhã. Então não se esqueça de vir, de estar conosco, de congregar conosco, de nos visitar, de passar essa palavra na rede social, de compartilhar esse conteúdo. E no domingo, nós temos aqui o nosso culto de louvor e adoração às 17h45, que tem sido maravilhoso. Eu tenho certeza
que você vai ser abençoado, tá bom? Então participe conosco. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que vai ser ministrada no dia 30 de agosto de 2026 e tem o seguinte título: Coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. O texto áureo está no no livro de Atos, capítulo 22, e no versículo 15, diz assim: Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. A verdade prática. Todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. A leitura bíblica em classe, professor, está no livro de Atos, no capítulo 21, nos seguintes versículos: 27, 28, 30, 31, 33, 39 e 40. E também no capítulo 22, nos versículos de 1 a 7. Então acompanhe comigo a leitura bíblica. Atos 21, 27. Quando 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu, e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era o que tinha feito. Versículo 39. Mas Paulo lhe disse: Na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Aí nós vamos já para Atos 22, dos versículos 1 a 7. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus como todos vós hoje sois. Ora, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Professores, então os objetivos dessa lição são os seguintes. Primeiro, analisar a prisão de Paulo e compreender a fidelidade em meio à oposição. Segundo, interpretar a defesa do apóstolo e reconhecer a sabedoria no testemunho público. E terceiro, aplicar o poder do testemunho pessoal à vivência cristã cotidiana. Introdução do comentário da lição de número 9. Ao retornar a Jerusalém, após a 3ª viagem missionária, Paulo presta relatório aos líderes da igreja e glorifica a Deus pelo avanço do evangelho entre judeus e gentios, em Atos 21, versículos 19 e 20. Contudo, rumores maliciosos levantam suspeitas contra seu ministério, levando-o a agir com prudência e sensibilidade pastoral. Em Jerusalém, o apóstolo enfrenta agressões, prisão e falsas acusações, mas transforma a adversidade em oportunidade de testemunho, revelando que a fidelidade a Cristo pode conduzir ao sofrimento sem jamais silenciar a verdade do Evangelho. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, estamos diante de uma lição que nos faz refletir muito e muito aprender com o apóstolo Paulo, que não somente nos ensinou com palavras,
por meio das suas epístolas, dentre as quais ele escreveu 13, não é? Que serviram e servem de doutrinas para a igreja, como também ele nos ensinou com os seus atos, com a sua maneira de se comportar diante de Deus e de todos os homens. Um homem totalmente voltado para Deus, para a sua obra, para a sua causa. Um homem que dedicou toda a sua vida ao ministério e que Deus o chamou de maneira maravilhosa para ser apóstolo e doutor entre os gentios. Foi a Paulo a quem mais Deus revelou os segredos ocultos do Evangelho desde milênios. Verdadeiramente, o que Deus revelou a Paulo, não revelou a nenhum outro, da mesma forma e com o mesmo montante de revelações. E agora, após 3 viagens missionárias que ele fez, aproximadamente dos anos 45 até 56 aproximadamente. Foram viagens repletas de muitas lutas, perseguições, torturas, sofrimentos generalizados. Mas em momento algum, aquele santo homem de Deus reclamou ou murmurou. Pelo contrário, ele via em tudo aquilo a graça de Deus em sua vida, chegando ao ponto até de dizer que ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. E agora, final de jornada, para descansar seria o termo. Isso não aconteceu. Chegando ele à sua cidade natal, após vários anos de jornadas incansáveis, o que aconteceu com Paulo? Foi preso. Em seguida, ameaçados de morte pelos seus patrícios. E depois vai a julgamento. Observaremos aqui pelo menos 3 grandes autoridades. No capítulo 3, ele compareceu perante Félix. Nos capítulos 24 e 25, ele compareceu perante Festo e também o rei Agripa. E depois, decidido ficou que ele seria enviado a Roma para ser julgado por César. E nesta viagem a Roma, no capítulo 27, ele ainda sofre naufrágios. E no capítulo 28, encerrando o livro de Atos, ele chega a Roma e dali ele parte para o céu. E todos nós sabemos que após o seu julgamento ele é condenado à morte, é decapitado. Mas o seu legado foi muito importante. E na lição de hoje, o que observamos aqui é que ele teve a coragem de enfrentar os seus irmãos, mesmo em aperto, mesmo incompreendido, perseguido. Ele sofreu ali agressões físicas, mas ele teve a coragem de dizer que ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado, que a ele apareceu, que a ele se revelou. E era esse Cristo a quem ele pregava a todos e em todos os lugares por onde ele passava. Mas ele ali não foi compreendido, não foi aceito, cumprindo-se a própria Bíblia, que ele próprio, Paulo, escreveu aos Romanos no capítulo 11, a partir do versículo 9 em diante, quando ele diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, para que no abatimento de Israel viesse a glória dos gentios. E se o abatimento de Israel veio a glória dos gentios, e no apogeu de Israel, o que acontecerá? Então Paulo sabia que os seus irmãos, na maioria deles, estavam com suas mentes vedadas, com seus olhos fechados
e ouvidos também para o Evangelho e para o Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, ele não parava de pregar, tentando, pelo menos, ganhar alguns dos seus irmãos para Cristo. Mas ele sabia que a sua chamada maior era para os gentios, um outro povo que não conhecia a Deus e que precisaria conhecer. E foi ele o primeiro e principal instrumento para que esse conhecimento de Deus chegasse até nós, os gentios. Este é Paulo. Que legado ele nos deixou. E ele chegou ao ponto de, com autoridade, dizer: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, de 1 em diante. Este é o Paulo que Deus enviou para nós. Foi com ele que aprendemos tudo o que se faz necessário para exercer um verdadeiro cristianismo. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da lição: a prisão de Paulo em Jerusalém, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto: a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Segundo, a divisão do templo em Jerusalém. E terceiro subponto: a intervenção das autoridades romanas. Primeiro subponto: a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo, lá em Atos 21, de 27 a 30. Ao ser visto no templo, Paulo foi violentamente atacado por judeus da Ásia, movido por ciúme e ódio, conforme vimos no versículo 27. Eles levantaram acusações falsas, afirmando que o apóstolo ensinava contra o povo, a lei e o templo, chegando a acusá-lo de ter introduzido Trófimo, um gentil, em área sagrada, algo que nunca ocorreu, como a gente vê nos versículos 28 e 29. A acusação era irônica, pois Paulo estava justamente em rito de purificação. A verdade, pouco importava a multidão inflamada que o arrastou para fora do templo e tentou matá-lo, lá no versículo 30. A fidelidade de Paulo mostra que o servo de Deus pode ser caluniado, mas permanece firme por confiar naquele em que crê. 2 Timóteo 1,12. Segundo subponto: a divisão do templo em Jerusalém. O segundo templo possuía átrios bem definidos. O átrio dos gentios, aberto a todos, lá em Mateus 21, versículos 12 e 13. O átrio das mulheres, citado lá em Lucas 21, de 1 a 4. O átrio de Israel, exclusivo aos homens judeus, e o átrio dos sacerdotes. Uma barreira separava os gentios das áreas internas, com avisos severos de morte aos que a transgredissem. Essa estrutura explica a gravidade da acusação contra Paulo, que a gente viu lá em Atos 21, 28, e revela o quanto a pureza do templo despertava emoções intensas entre os judeus. E no terceiro subponto, a intervenção das autoridades romanas, em Atos 21, de 31 a 36. Diante do tumulto, o tribuno romano Cláudio Lísias mobilizou soldados da fortaleza Antônia e interveio prontamente. Paulo foi preso e acorrentado a 2 soldados, cumprida a profecia de Ágabo, lá em Atos 21, 11. A multidão clamava por sua morte, repetindo o mesmo ódio dirigido a Jesus Cristo, em Lucas 23, 18 e em João 19, 15. Contudo, Deus preservou a vida do apóstolo por meio da autoridade civil, mostrando que a soberania divina atua mesmo em contextos hostis. A fidelidade a Cristo não isenta do sofrimento, mas assegura que Deus continua no governo. Preso, Paulo agora terá novas oportunidades de testemunhar, abrindo caminho para sua defesa pública diante do povo. Pastor Mário Souza. Neste primeiro ponto, qual é o título, irmão Peter? A prisão de Paulo em Jerusalém. Observaram bem, queridos? Após 3 viagens missionárias que ele fez, ganhando almas, e muitas almas, para o reino de Deus. Agora, ao retornar à sua pátria, ele é preso. Qual era o crime cometido? Falar de Jesus. Pregar o evangelho.
Que coisa tremenda, não é? Essa é a justiça humana. Que coisa difícil. Primeiro subponto da lição. A conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Observaram, irmãos, a conspiração dos judeus. Não era a conspiração dos gentios, para os quais ele, Paulo, foi, evangelizou, e muitos deles Paulo ganhou para Cristo. A conspiração era dos seus próprios irmãos, dos seus próprios patrícios. E nessa conspiração acrescentou-se falsas acusações. Eles diziam que Paulo profanou o templo, trazendo companheiros gentios e introduzindo no templo, que não era permitido, que não era possível. E que Paulo, mais que ninguém, conhecia muito bem essas normas, estas regras, e não o fez, não conseguiu. Leia aqui os versículos 27 até o 30 que está aqui na lição. Inclusive, Paulo ali estava num ato de purificação que ele sabia que tinha que acontecer ali dentro. Ora, se ele estava se purificando para entrar no templo, que ele podia, porque ele era judeu, ele iria colocar alguém que não era judeu, que não era permitido a entrada, com riscos de morte. Não, ele não fez isto, mas ele foi acusado. Vocês se lembram que Jesus também recebeu falsas acusações? Na noite do seu julgamento, ele foi cuspido, esbofeteado, e chegaram a dizer que ele havia dito que ele derrubaria aquele templo e que reconstruiria em 3 dias. Como pode, né, irmãos? As acusações agora se repetiam com o servo de Jesus Cristo chamado Paulo. Vocês estão vendo, irmãos? Como servo de Deus é perseguido, e em momento algum Paulo reclamou, ou murmurou, ou se lamentou, porque ele sabia que aquele que serve a Deus padecerá por tribulações. Ele próprio escreveu isto. Na sua segunda epístola, a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 3, versículo 12. E ele ainda disse mais, todo aquele, não é um nem outro, não, é todo aquele que quer servir a Cristo Jesus, padecerá tribulações. E ele tinha consciência disto também, porque por meio de Ananias, Deus falou com Ananias que Paulo veria e saberia o quanto haveria de padecer por causa do seu nome. E Ananias certamente transmitiu isto para ele. E ele sabia dos ensinamentos de Jesus quando dissera antes, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. E ele, Paulo, mais que ninguém, conhecia bem o Sermão do Monte, principalmente os versículos de 9 em diante, quando Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Lembrai-vos que os profetas também foram perseguidos antes de vós. Paulo sabia disto tudo e para tudo isto ele estava preparado. Daí, com toda a paciência em Deus, ele soube encarar toda esta conspiração e enfrentar todas estas falsas acusações. Segundo subtítulo, a divisão do templo em Jerusalém. O templo era muito bem dividido. Eu queria até que o irmão Peter visse aqui outra vez, repetisse essas 4, me parece que 4 divisões do templo aqui. Sim, senhor. Pois não, pode repetir. A primeira, né, tinha átrios muito bem definidos. O primeiro, o átrio dos gentios, que era aberto a todos.
O segundo, o átrio das mulheres. O terceiro, o átrio de Israel, que era exclusivo aos homens judeus. E quarto, o átrio dos sacerdotes. Vocês estão vendo, irmãos, como o templo era dividido? Primeiro, o átrio dos gentios. Os gentios só podiam ficar naquele pedaço. Num segundo momento, o átrio das mulheres. Num terceiro, o átrio de Israel. E esta parte é para os homens. E também o átrio dos sacerdotes. E ali havia, esclarecimentos severos, que se houvesse transgressão, alguém ultrapassasse os limites ali, poderiam ser punidos até com pena de morte. Vocês estão vendo? Então o templo era algo realmente tão sagrado, que vocês nem imaginam como os judeus ficavam. E é por isso, queridos, que aqueles judeus, querendo matar Paulo, já começa a maltratá-lo de maneira direta, forte, justamente porque viera da Ásia, onde Paulo também havia estado, por muitas vezes. Esses judeus foi que denunciaram Paulo lá, para os sacerdotes, para os presbíteros, para os líderes, dizendo que Paulo estava pregando na Ásia uma outra palavra, levando uma outra mensagem, contando uma outra história, torcendo a lei. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles acusavam Paulo de tudo isto. E quando termina, queridos, o que Paulo estava querendo dizer, e disse, é que a lei simplesmente não tinha poder de salvação, mas que ela, a lei, estava apontando para Cristo. Este sim, o cumpridor de toda a lei, tornando-se o redentor de todo homem, de toda a terra, de todo o mundo, de todas as gentes. Falar de um homem que morreu e que ressuscitou para o mundo salvar, isso tornou-se um absurdo para os judeus. Mesmo eles sabendo que um dia o Messias viria, jamais eles imaginaram que este Messias, eles imaginaram que este Messias seria Jesus. Porque na mente deles, o Messias que virá é um Messias poderoso, glorioso, para derrotar os inimigos, e não travestido de um homem pobre, simples, e que morreria numa cruz. Porque para eles é outro absurdo. Morrer no madeiro, segundo a lei, era considerado maldito. E onde foi que Jesus morreu? Pendurado no madeiro. E ele era maldito? Jamais. Ele era a própria bênção, mas se fez maldição para abençoar todos os demais que malditos estavam por causa do pecado. Ele foi ferido para que fôssemos sarados. Ele foi castigado para que tivéssemos a paz. Ele morreu para que tivéssemos vida. Tudo isso está em Isaías, capítulo 53. Terceiro subponto. A intervenção das autoridades romanas. Olha como Deus age. Porque Paulo, sim, estava chegando ao final de sua jornada e morreria. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse com ele ali, naquele momento. Mas Deus ainda lhe deu a oportunidade de pregar o evangelho. E ele o fez, coisa que observaremos a partir do segundo ponto. Deus usa autoridades, como no caso aqui este procônsul Cláudio, que enviou tropas e tirou Paulo do meio daquela multidão que queria maltratá-lo, até dilacerá-lo.
Eles chegaram, irmãos, até a jejuar, prometendo jejum, para no final do jejum matar Paulo. É bom ler os 2 capítulos integralmente, capítulo 21, capítulo 22, do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro em apreço. Leia para você ver como que a multidão estava cheia de ódio, de rancor, porque, segundo eles, o que eles achavam é que Paulo era um herege, um homem que torceu a lei para os gentios e que merecia a morte. E eles chegaram a compactuar entre si que jejuariam até que conseguissem matar Paulo. Mas Deus não permitiu, usando as autoridades para tirá-lo dali, porque Deus ainda tinha outros planos. Não somente Paulo pregou ali para a multidão, como também pregou para as autoridades. E ainda passou o tempo, mesmo preso em Roma, evangelizando. Paulo foi o homem que, até o último dos seus dias, falou de Jesus. Evangelizou as pessoas. Morreu ganhando almas para Deus. Morreu e, em nome de Jesus, transmitindo vida eterna para tantos outros. Que maravilha, não é? Vamos agora ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, professores, a oportunidade para testemunhar. E se divide em 3 subpontos. Primeiro, Paulo pede licença para falar ao povo. Segundo, o uso da língua hebraica para ganhar atenção. E terceiro, coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Então, primeiro subponto, Paulo pede licença para falar ao povo. A gente viu em Atos 21, de 37 a 40. Mesmo algemado e cercado por hostilidade, Paulo demonstra equilíbrio espiritual e lucidez missionária. Em vez de se entregar ao desespero, pede licença ao tribuno para falar ao povo, transformando a prisão em oportunidade de testemunho. Ao dirigir-se ao comandante em grego, língua franca do mundo antigo, surpreende-o, desfazendo a falsa imagem de um agitador ignorante, lá em Atos 21, 37. Sua postura revela que um servo cheio do Espírito não perde a compostura diante da injustiça, mas discerne o tempo de Deus. A serenidade de Paulo abre espaço para a proclamação do Evangelho, ensinando que até situações adversas podem ser usadas por Deus para a sua glória. Segundo subponto, o uso da língua hebraica para ganhar atenção, em Atos 22, versículos 1 e 2. Ao iniciar sua defesa, Paulo fala em hebraico, mais especificamente o aramaico, língua profundamente valorizada pelos judeus da Palestina. Esse gesto estabelece imediata conexão cultural e identidade com os ouvintes, levando a multidão a guardar maior silêncio, Atos 22, 2. Assim como Estevão, lá em Atos 7, 2, Paulo se dirige a eles como irmãos e pais, demonstrando respeito e pertencimento. A escolha do idioma não é casual, mas é estratégica, revela sensibilidade cultural e sabedoria missionária. O cristão aprende que a verdade do Evangelho deve ser comunicada com clareza e com discernimento, respeitando o contexto e a linguagem do público. 1 Coríntios 9, de 20 a 22. E terceiro subponto, coragem para testemunhar em meio à hostilidade, lá em Atos 22, de 3 a 5. Diante da multidão enfurecida, Paulo narra com coragem sua história, formação judaica, zelo religioso e perseguição à igreja. Ele não suaviza nem esconde o chamado recebido, mesmo sabendo que mencionar sua missão entre os gentios provocaria nova reação violenta, como vimos em Atos 22, versículos 21 e 22. Sua fidelidade ao testemunho o leva a enfrentar risco pessoal, mas também a recorrer legitimamente à sua cidadania romana, evitando açoites injustos, em Atos 22, 25 a 29. Paulo ensina que cada crise pode se tornar ocasião para glorificar a Cristo. O Espírito Santo concede ousadia para testemunhar, mesmo em ambientes hostis, preparando o caminho para novas oportunidades de defesa do Evangelho diante das autoridades. Pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título?
oportunidade para testemunhar. Esse título aqui é muito sugestivo, tá vendo? Oportunidade para testemunhar. Uma pergunta aqui que não quer se calar. Temos aproveitado as oportunidades para testemunhar, para pregar, falar de Cristo? E olha que as oportunidades, elas surgem de todas as formas, de muitas maneiras. E veja que, no caso de Paulo, foi numa ocasião terrível de prisões, maus tratos, incompreensões, conspirações, falsas acusações. Preso ele estava, inclusive algemado. Mas ele não perdeu a oportunidade. Quem de nós faria isto? Ou será que não nos entregaríamos ao desespero do momento, hein? Não, Paulo viu naquilo tudo uma ocasião para falar aos seus irmãos. E falar com toda ousadia, com toda coragem, pregando a palavra como ela é, custando o que tivesse de custar, isto é, até a sua própria vida, doendo o que tivesse de doer. Ele estava sendo agredido fisicamente, mas a sua boca não se fechou. Inteligentemente, ele se dirige ao procônsul e pede uma oportunidade para se dirigir ao público. E isto aconteceu. Está vendo? Primeiro subponto. Paulo pede licença para falar ao povo. Está vendo? Ele pediu licença àquela autoridade para falar ao povo. E começa a dar o seu testemunho pessoal. E por meio do seu testemunho, ele falou de Cristo àquele povo. E essa tem que ser a condição para nós, pregadores, testemunhas do Evangelho. Mas alguém pode dizer, eles não vão me ouvir. E eu digo, e daí? Porque disse o Senhor Jesus, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Marcos 16, 15 e 16. De antemão, Jesus já está nos avisando que nem todos crerão, nem todos aceitarão. Mas a nossa responsabilidade é pregar. E a responsabilidade do ouvinte é crer ou não. Ele é que vai decidir. E ele vai ter que arcar com o peso da sua escolha. Quem aceitar a Jesus como Salvador, para o céu irá. Quem rejeitar Jesus como seu Salvador, infelizmente, para o inferno irá. Agora, a nossa função e responsabilidade é pregar o Evangelho em quaisquer situações, sejam elas alegres ou tristes, calmas ou cheias de peripécias e temporais da vida. Mas fales e nunca, nunca te cales. Segundo subponto, o uso da língua hebraica para ganhar atenção. Aqui neste segundo ponto observamos a estratégia do missionário, a estratégia do pregador. Você tem que ter estratégia para pregar o Evangelho, ou seja, não somente aproveitar a ocasião, mas o momento. Quantas vezes você pode chegar num momento que não está havendo ali ocasião para se pregar o Evangelho? E ali você pode entabular uma conversa. Por meio de um assunto, você começar a falar de Jesus. Vocês se lembram do próprio Jesus?
quando evangelizou a samaritana, eles iam passar direto por aquela cidade. Já era meio-dia. E ele resolveu chegar àquele poço para descansar, enquanto que seus discípulos foi à cidade para comprar alimento. Ele ali se depara com uma mulher. Jesus, que sempre foi o pregador das multidões, agora ali seria um pregador solitário. E o clima ali não era de aparente calma. Por quê? Porque sendo ele judeu e a mulher samaritana, não havia possibilidade de diálogo, nem de judeu homem para homem, quanto mais um judeu conversar com uma mulher que judia não era. Inclusive, ela muito estranhou. Disse, sendo tu judeu, fala comigo, sendo eu mulher samaritana? Porque essa rixa, essa briga já vinha há mais de 700 anos. Quando, no ano 722 antes dele, Cristo, o imperador da Síria pegou as tribos de Israel e dispersou pelas nações, trazendo o povo de outras nações para Samaria. E ali a mistura foi total em Samaria, chegando ao ponto dos judeus que ficaram em Jerusalém não se comunicarem com os samaritanos porque eram gentios, vindo de outras nações. E mais de 700 anos haviam passado e a situação continuava a mesma. Entenderam agora por que a mulher estranhou? Mas ele disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Tu lhe pediria e ele te daria água viva. Olha como começou o diálogo, e que diálogo foi este que aquela mulher o aceitou como Salvador e ainda levou grande parte da cidade a Jesus, os quais também a ele se converteu. Paulo não foi diferente. Para impressionar a multidão que estava ali, totalmente oprimida, sufocada, influenciada pelos judeus líderes, todos querendo matá-lo. Paulo agora usa a seguinte estratégia. Ele iria usar a língua daquele povo, que era a dele, para que o povo pudesse ouvi-lo. Paulo, ele era extremamente culto. Ele era versado no grego, no latim, no hebraico e no aramaico, que era a língua popular entre o povo. Com certeza, como diz o comentarista, ele se refere àquele tribuno que ali está em grego. E olhe lá se não foi até em latim também, porque ele era um representante romano. Mas para com aquele povo, ele se dirige na língua deles, que Paulo tão bem conhecia e maravilhosamente, influentemente falava. Tanto é que o povo se silenciou para ouvi-lo. Está vendo? Isso quer dizer que quem evangeliza tem que ter de Deus a sapiência para entender a cultura do povo, o costume do povo, seus usos e costumes, enfim. Ele tem que saber se situar e se atualizar. É por isso que os missionários sempre devem fazer um curso chamado missiologia, onde nesse curso se aprende usos, costumes, né? Como se pregar um evangelho transcultural. O que quer dizer isto? É você saber, entender e participar da cultura daquele povo para que você consiga transmitir o evangelho e o povo consiga entender a tua transmissão, a tua maneira de falar de Jesus para ele. Ou seja, é saber adequar a linguagem. E foi o que Paulo fez. Ele usou o hebraico, tudo adequou ali e começou a pregar o evangelho, não é? Mas ele começa falando do seu testemunho e depois de Cristo. Mas ele já sabia de antemão qual seria o resultado. Mas ele não fugiu,
não se omitiu, mas a tudo encarou de maneira corajosa, como relata aqui o título do nosso terceiro subponto. Qual é, irmão Peter? Coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Observaram? O clima era hostil. Muito ódio ao redor, muito rancor, muita vontade de vingança. Mas ele teve coragem para testemunhar. Ele teve coragem para pregar. E não omitiu um tio de cada palavra. Ele sabia que quando chegasse o momento que ele precisaria falar, que foi enviado aos gentios e ganhar os gentios para Cristo, levando-lhe uma nova mensagem, ele enfrentaria terrível resistência como enfrentou. Tanto é que, lendo todo esse capítulo 22, a partir do versículo 20 e 21, vocês verão que eles não quiseram mais ouvir a Paulo. Pelo contrário, quis matá-lo. Foi necessário Paulo usar até dos seus recursos como cidadão romano, senão ele seria torturado a grosso modo. Mas, dada a sua cidadania romana, ele pôde ali solicitar proteção, né? E ali as autoridades romanas o protegeram para lhe dar, entre aspas, um julgamento seguro, né? E não a maneira como os judeus queriam. E é a partir dali que ele vai comparecer perante Félix, no capítulo seguinte, 23, depois perante Festo e Agripa, nos capítulos 24 e 25, e depois, a pedido do próprio Paulo, fica determinado que ele fosse enviado a Roma para ser julgado pelo próprio imperador. Aí isso já acontece nos capítulos 27 e 28, concluindo o livro e também a história de Paulo. Queridos, que coisa linda e maravilhosa, não é? Homem de Deus, que em nada se omitiu, que soube enfrentar as lutas e as perseguições e em nada recuou, até em meio aos ambientes hostis, correndo risco de morrer. Mas o Evangelho nunca deixou de pregar. É um legado maravilhoso para nós. Que tenhamos a mesma coragem. E volto a dizer o que ele disse, e já falei no começo. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavras de Paulo, 1 Coríntios 11, 1 em diante. Como ele fez, o imitemos. E certamente tudo terminará bem na eternidade. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da lição, o poder do testemunho pessoal. E se divide em 3 subpontos. Primeiro, a vida de Paulo antes da conversão, em Atos 22, de 3 a 5. Segundo subponto, o encontro com Cristo no caminho de Damasco, lá em Atos 22, de 6 a 11. E terceiro, sua missão como servo e testemunha de Cristo, em Atos 22, de 12 a 29. Então vamos aos subpontos. Primeiro, a vida de Paulo antes da conversão. Paulo inicia seu testemunho lembrando quem era antes de encontrar Cristo. Judeu zeloso, formado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo, como vimos em Atos 5:34, ele fora instruído rigorosamente na lei de seus pais. Diante dos judeus, apresenta-se como alguém irrepreensível quanto ao zelo religioso, em Filipenses 3, de 4 a 6. Embora esse zelo estivesse equivocado por carecer de verdadeiro conhecimento espiritual, em Romanos 10, 2, seu passado inclui a perseguição violenta à igreja, a quem combatia até a morte. A gente viu isso em Atos 9, 2. Ao recordar essa fase, Paulo demonstra que a religiosidade sem Cristo pode produzir dureza, perseguição e cegueira espiritual. Segundo subponto, o encontro com Cristo no caminho de Damasco.
a narrativa avança para o ponto decisivo de sua vida, o encontro pessoal com Cristo ressurreto. Ao meio-dia, uma luz vinda do céu o envolve, lança-o por terra e revela Jesus como o Senhor. Atos 9, de 3 a 6 e Atos 26, de 13 a 15. A experiência transforma radicalmente sua trajetória. Paulo deixa claro que sua conversão não foi fruto de persuasão humana, mas de intervenção soberana de Deus. O testemunho confirma que a verdadeira força da igreja nasce do encontro real com Cristo, que ilumina, confronta e redireciona vidas. E terceiro subponto, sua missão como servo e testemunha de Cristo. A conversão de Paulo veio acompanhada de chamado e de missão. Por meio de Ananias, homem piedoso e respeitado entre os judeus, que a gente viu em Atos 9, de 10 a 17, Paulo recebe confirmação divina para ser testemunha de Cristo, especialmente entre os gentios, em Atos 9, 15. Ao mencionar sua missão, a oposição se intensifica, mas o apóstolo não recua. Seu testemunho mostra que quem foi alcançado pela graça não pode silenciar. Assim, aprendemos que Deus transforma o passado em instrumento de testemunho e usa vidas rendidas para anunciar sua salvação, mesmo diante da rejeição. O testemunho pessoal continua sendo uma das poderosas ferramentas do Evangelho para glorificar a Cristo e alcançar os corações. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? O poder do testemunho pessoal. É muito sugestivo esse título, né? O poder do testemunho pessoal. Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Foi o que disse o Senhor Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Deus chamou a mim e a você, querido professor, querido aluno, para sermos testemunhas de Cristo, na pregação do seu evangelho, levando criaturas perdidas à salvação, pecadores a receberem de Deus o perdão e assim por diante. E Paulo foi um destes principais instrumentos, pois Deus o chamou, o enviou aos gentios, e hoje milhões e milhões estão ao pé da cruz, porque um dia alguém se dispôs a ir buscá-los para Deus. Primeiro subponto. A vida de Paulo antes da conversão. Aqui é bom ler todo esse capítulo 22 de Atos, mas nestes primeiros 5 versículos do capítulo 22, você vai encontrar Paulo diante daquela multidão, dando o seu testemunho pessoal. Como ele era antes de sua conversão. Fariseu zeloso, implacável para com os cristãos. Para ele, Paulo, o cristianismo era uma nova seita que surgia em Jerusalém para trazer perturbações, perturbar a ordem, perverter a lei, e isso não podia acontecer. Até então, Paulo não tinha a revelação de Cristo, mas ele era um versado nas Escrituras, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, tornou-se o terror dos cristãos. Todo mundo dele tinha medo. Estevão foi um desses exemplos que foi martirizado. E ali estava Paulo como testemunha ocular, naquele momento tão crucial. E Paulo ouviu o poderoso testemunho, a poderosa mensagem pregada por Estevão. Mas veja que não foi suficiente para ele, tanto é que ele continuou a perseguir aquele povo.
Até que, indo para Damasco, levando cartas dos sacerdotes para prender cristãos lá e trazê-los manietados para Jerusalém e castigá-los, conforme ele relata aqui no seu testemunho, algo muda. Algo de extraordinário acontece na sua vida. Segundo subponto, qual é o título? O encontro com Cristo no caminho de Damasco. Tá vendo? Aqui tudo muda. Tudo se transforma. Preste atenção a esse detalhe. Era meio-dia quando isso aconteceu. Por que meio-dia? Nós sabemos que é o momento do dia que o sol está no seu clímax. Como diz no adágio popular, está a pino, não é? E o que aconteceu? Uma luz ainda mais forte do que aquele sol que brilhava a pleno meio-dia veio sobre ele. E ele cai por terra. E fica literalmente cego, sem nada a enxergar. E todos os que com ele estavam se assustam diante do ocorrido. E agora Paulo ouve uma voz poderosa e forte, dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diante desse evento sobrenatural, ele pergunta: quem és, Senhor? Quem és? E a voz diz: eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Que coisa tremenda, né, irmãos? Então ele recebe ordem daquela voz para que se levante e se dirija a uma rua chamada Direita, que estava na cidade de Damasco, para onde ele ia. E ali ele ouviria o que teria de ouvir. E ali, já sem enxergar, ele é guiado pelas mãos dos seus companheiros. E enquanto isto, Deus agora vai e conversa com Ananias. Quando Jesus fala com Ananias, ele se assusta. Mas este homem, Senhor, ele é um perseguidor da tua igreja. Olha como todo mundo tinha medo dele. Ele disse: não, vai, não temas, ore por ele. E lhe orientou o que ele tinha de fazer e disse: e ele vai saber o quanto vai padecer pelo meu nome. Paulo foi um homem tão difícil e ao mesmo tempo tão especial que ele não recebeu uma pregação humana, mas o próprio Jesus a ele se apresentou. Para mim é algo inédito, espantoso isto. E olha em que Paulo se transformou. E isso é uma mensagem, irmãos, profunda. Precisamos de um real encontro com Deus. A maioria desses crentes por aí afora apenas ouviram falar de Jesus. Muitos vêm para a igreja acostumados, acompanhando seus pais, irmãos, amigos, mas não tiveram ainda uma experiência pessoal com Deus. Quem tem uma experiência pessoal com Deus morre para este mundo e nasce para Deus. Você já teve uma experiência pessoal com Deus ou apenas ouviu falar dele? Lembro-me que Jó, no final já da sua jornada e no último capítulo do seu livro, o de número 42, ele disse: antes eu só ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te viram. Tem muita gente apenas ouvindo falar de Jesus, mas precisa ver Jesus.
ter um encontro pessoal com ele. E de maneira indubitável, tudo se mudará, tudo se transformará. A exemplo do que aconteceu com Paulo. Terceiro subponto. Sua missão como servo e testemunha de Cristo. Agora, uma vez convertido, Deus iria lhe dar uma missão. E isso aconteceu lendo o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 2, está escrito: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui nesse capítulo 13 se inicia a chamada de Paulo, a obra que Deus lhe confiou. Ele aqui se torna de Deus um servo missionário. E Deus lhe dá tanta sabedoria, tanta capacidade ministerial, que o constitui apóstolo, isto é, o primeiro missionário aos gentios, e destes gentios, doutor, mestre, para ensiná-los o verdadeiro caminho que conduz a Deus, que conduz à eternidade, que é Jesus Cristo. Paulo se tornou, então, servo do Deus Altíssimo, apóstolo e mestre para todos os gentios, nos quais eu e você nos incluímos. Está vendo, queridos? E aí ele faz, conforme já disse a priori, 3 viagens missionárias. Ele levou cerca de entre 10 e 12 anos, viajando milhares e milhares de quilômetros por diversos lugares, saindo de toda a região lá de Israel, indo para a Ásia Menor, evangelizando aquelas cidades ali a partir de Éfeso, passando por Laodiceia, Esmirna, Hierápolis, Colossos e tantas outras cidades, chegando até a Europa, a partir de Filipos, indo para Atenas, chegando em Corinto e finalizando toda a sua trajetória em Roma. Que história linda! Porém, quanta dificuldade. E é bom ler o relato que ele faz de toda a sua trajetória na segunda epístola que ele escreveu aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 15, leia até o final. Mas já a partir do versículo 11, ele fala até dos problemas que ele teve com os falsos apóstolos, com os falsos obreiros, e depois ele relata todo o sofrimento que ele passa com seus irmãos judeus, entre os próprios gentios, muita dificuldade. Mas, após tudo isto, esse sofrido homem, sabe o que ele diz? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele combateu o bom combate. Ele chegou ao final da carreira. Ele foi categórico. Acabei a carreira. Mas ele fez questão de ressaltar: guardei a fé. Ele não acabou com a fé. Ele guardou a fé. Que mensagem! Nós, soldados de Cristo, que ainda estamos no combate, poderemos dizer um dia a mesma coisa que ele disse? Acabei a carreira, mas guardei a fé, porque o que se vê por aí afora é muita gente parando em meio à jornada, se assentando às margens do caminho e outros ficando para trás, interrompendo a sua carreira. Eis a mensagem, meu irmão, minha irmã, combata o bom combate. Lute para chegar ao final da carreira. Não interrompa. Não acabe com a sua carreira.
Aliás, não interrompa a sua carreira, acabe com a sua carreira. O que você não pode é acabar com a sua fé. Vou até repetir, lute, vá até o final, não interrompa a sua carreira. O que você não pode é interromper a sua fé. Combata, acabe a carreira e guarde a sua fé. Resultado, coroa da vida eterna para você. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Aí está a história de um homem que tudo fez em prol do evangelho, entregando totalmente a sua vida a Deus. E que se cada um de nós for a Deus fiel, como ele foi, com toda a certeza, nos encontraremos com o nosso amado irmão Paulo, lá no céu, na glória celestial. Deus abençoe a todos. Conclusão. Conclusão da lição número 9. A prisão não silenciou Paulo. Tornou-se um púlpito providencial. Em meio à injustiça e à oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho. A fidelidade do apóstolo revela que nenhuma circunstância escapa ao governo divino. Assim, aprendemos que provações podem se tornar instrumentos da graça quando escolhemos permanecer firmes e testemunhar de Cristo, mesmo em cenários adversos. Pastor Mário. As perseguições não pararam a Paulo. As falsas acusações não o intimidou. Por tudo ele passou. Preso foi, mas da prisão ele fez o seu púlpito. E das cadeias que lhe prendiam, ele transmitiu o evangelho dizendo que aquelas cadeias não deixavam presas as palavras do evangelho. Preso ele estava, mas o evangelho que ele pregava permanecia livre e levando liberdade a tantos outros. E mesmo em meio à prisão, ele sempre estimulava os irmãos dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Sempre ele nos estimulou a permanecer firmes, fortes, santos e fiéis diante daquele que um dia nos chamará para a sua glória. A exemplo de Paulo, não recue, não fique à margem do caminho, não interrompa a tua carreira. Vá até o fim e guarde a tua fé. E para você, para mim, como foi para Paulo, uma coroa nos resta para uma vida eterna. A todos Deus abençoe e lembre-se, não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus e Pai, te agradeço por esta tão preciosa lição. Que o legado que o teu servo nos deixou, possamos colocá-lo em prática de maneira diária. Ó Deus, que a vida de Paulo continue inspirando a muitos e muitos missionários, a todos os crentes, não somente a te servirem, mas pregarem a tua palavra, levarem o teu nome, sejam quais forem as circunstâncias da vida. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde àqueles que estão enfermos e providencia, ó Pai, solução para aqueles que estão em problemas. Estas coisas eu te imploro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno de Deus Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, nosso Deus Filho, e a doce consolação do Deus Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus,
por toda a face da terra, espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei! Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz: vivemos por fé, estamos de vem comigo! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
um prato de vitória.